capítulo 6. Isso irá falar ao meu e ao teu coração nessa noite. Glória a Jesus. 2 Samuel, capítulo 6. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje à tarde nós estivemos ali, aleluia, no Parque do Sol, evangelizando, e para a glória de Deus foi maravilhoso. Não tem coisa melhor, igreja, do que você estar fazendo a obra do Senhor. O melhor lugar em estar é na presença de Deus, seja na igreja, seja no monte, seja, aleluia, na seara, mas o melhor lugar é estar na presença do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Amém, igreja? 2 Samuel, capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 1 a seguir, que diz assim: tem por título: Davi traz a arca para Jerusalém. E diz: e tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá para levar dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E pusera a arca de Deus em um carro, aleluia, novo, e a levara da casa de Abinadab, que está em Geba, aleluia, louvado seja Deus. E Uza e Aiô, filho de Abinadab, guiava o carro novo, e levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumento de madeira, de faia, com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. Louvado seja Deus. E chegando a ele de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. O versículo 11 e 12 diz assim: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisara a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria, sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, hoje também eu louvo a Deus porque está presente aqui a minha tia Lena e a minha avó, em quase 100 anos, vai estar aqui para adorar o Senhor Jesus Cristo. Ontem nós estivemos ali, eu, minha esposa e o pastor Ronaldo, ali na casa da minha avó, fazendo uma oração, e ali o pastor falou com ela se ela queria vir para a igreja, e ela ali estava chorando, com sede da presença do Senhor. E a gente veio comentando no meio do caminho, né, que, aleluia, louvado seja Deus, ela está impossibilitada de estar saindo, ela não anda mais, não enxerga mais, ela ouve, mas não enxerga e nem anda. Mas quando fala de ir para a casa de Deus, ou faz um culto na casa dela, é uma alegria tão grande que ela chora. Enquanto tem pessoas por aí que, graças a Deus, já com 2 pernas, 2 braços, está saudio, pode andar, muitas das vezes, e não vem para a casa do Senhor. Louvado seja Deus, e isso está geral, igreja. A Bíblia diz que por causa da iniquidade, ao amor de muitos se esfriarão. Nós estamos vendo isso acontecer. As igrejas, no geral, estão ficando quase que vazias, porque o povo não tem mais sede de buscar a presença do Senhor. O povo não tem mais fome de justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, a Bíblia diz no livro de Samuel, capítulo, aleluia, 1 Samuel, capítulo 1. A Bíblia nos fala que tinha ali uma mulher chamada Ana, a qual era estéril e não poderia gerar. E ela tinha uma rival chamada Penina. Louvado seja Deus, a qual tinha filho, e esta irritava, humilhava
Porém, aleluia, louvado seja Deus, apesar do amor de Elcana, seu marido, aquela mulher estava triste ao ponto de não conseguir nem mesmo se alimentar. Então, certo dia, quando Elcana e toda a sua família sobe a Siló para adorar ao Senhor e sacrificar ali ao Senhor, aquela mulher, ela faz um voto ao Senhor que se o Senhor se lembrasse dela e lhe desse um tão sonhado, aleluia, Samuel, tão sonhado filho, varão, ela entregaria ao Senhor por toda a sua vida para servir ao Senhor. E assim ali o Senhor se lembra dela, abre a sua madre e nasce o tão sonhado Samuel. O tempo se passa, o menino desmama, então ela entrega ali para o Senhor e o menino passa a ser criado pelo, aleluia, profeta Eli, e ele passa a ser criado ali e ele, aleluia, se torna mais tarde o profeta e sacerdote em lugar de Eli. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai nos dizer, igreja, que, aleluia, os filhos do profeta Eli morrem em uma batalha por causa da desobediência, por causa, aleluia, louvado seja Deus, dos descuidados que ele tinha com a arca do Senhor. Eles não levavam a sério as coisas do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz ali que o Senhor já havia avisado ao profeta e depois o Senhor também dá um sonho, aleluia, o Senhor fala em visão ali para Samuel, chama ele por 3 vezes e fala com ele o que iria acontecer. E ali os filhos sentam, aleluia, na direção do Senhor, sentar na obediência, eles levam a arca por meio daquela batalha, não como levando a presença de Deus, mas como um símbolo, aleluia, louvado seja Deus, apenas como uma espécie de amuleto para eles ganharem a guerra. Então, igreja, o Senhor não estava presente, apesar da arca representar a presença de Deus no meio do seu povo. Deus só se faz presente no meio de pessoas que estão em obediência. Louvado seja Deus, Deus se faz presente no meio de adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Sendo aqui aqueles, aleluia, sendo assim aquele povo, o povo de Israel, eles perdem a batalha, morrem ali muitos soldados e a arca do Senhor é levada, aleluia, pelos filisteus, e a arca fica entre os filisteus por um período de 7 meses, de um lado para outro. Louvado seja Deus. Porém o Senhor começa a castigar aquele povo, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. E aqueles filisteus, quando levam a arca do Senhor, eles não levam para adorar ao Senhor, o único e verdadeiro Deus, mas eles levam ali, aleluia, para acrescentar as suas coleções de ídolos, de deuses pagãos. Então ali, a princípio, eles colocam próximo ali ao Deus Dagon, o qual amanhece prostrado diante da arca do Senhor. Mas ali eles colocam novamente Dagon no seu lugar. E no dia seguinte, agora Dagon, ele amanhece com as suas mãos e a cabeça cortada. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor começa a mandar ali muitas pragas de rato, de hemorroidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele povo entende então que tudo aquilo que estava acontecendo com eles era porque a arca do Senhor estava ali. O poder de Deus de Israel
mensagem. A Bíblia nos diz então que agora a arca do Senhor, louvado seja Deus, é levada para casa, aleluia, de Abinadab, onde fica ali 20 anos, e o Senhor abençoou também a casa de Abinadab. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E minha igreja, este tempo, aleluia, Samuel já não era mais um jovem, agora ele já era um homem adulto, já era o profeta e sacerdote daquele lugar, e ele agora já havia consagrado, aleluia, o primeiro rei de Israel, Saul. Louvado seja Deus. E mais tarde, quando o Senhor rejeita Saul como rei de Israel por causa da sua desobediência, aleluia, Samuel vai agora à casa de Jessé, ungiu um chamado Davi, o menor da casa de Jessé. Ele unge Davi a futuro rei de Israel, porém em secreto, e Deus começa pouco a pouco a usar e a levantar a Davi. Davi já passa ali, aleluia, está ao lado do rei Saul. Ele já, aleluia, quem sabe até mesmo sem saber, o Senhor já coloca ali para ele já aprender a como ser um rei, a como liderar. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi, a Bíblia nos diz que foi um homem segundo o coração de Deus. E agora, igreja, no livro de 2 Samuel, Davi já é rei, já está reinando em lugar de Saul. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fica sabendo que a arca do Senhor estava na casa de Abinadab em Geda. E ali, louvado seja Deus, ele ajuda todos os escolhidos, 30.000 pessoas, para ir buscar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Ele sabia que a arca do Senhor na casa de Abinadab estava abençoando toda aquela casa, e ele queria compartilhar das bênçãos do Senhor para toda a nação. Ele não queria somente que a arca do Senhor, que as bênçãos do Senhor ficasse presa em um só lugar, somente para uma pessoa, somente para uma família, mas ele queria compartilhar. A arca do Senhor, igreja, representava a presença de Deus no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia nos diz que quando o povo de Israel, eles, aleluia, estavam no Egito, eles estavam tão familiarizados com os deuses pagãos, aleluia, eram deuses que eles poderiam ver, que eles poderiam tocar. Louvado seja o nome do Senhor, que quando o povo é tirado do Egito, o Senhor ordena ali a Moisés, seu sacerdote, ele dá instruções para fazer aquela arca, não para que o povo viesse adorar a arca como ídolo, como Deus, mas para que aquela arca viesse ser um lembrete da presença de Deus no meio do seu povo. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, igreja, a arca do Senhor, em todo instante da palavra nós vamos ver que a arca do Senhor estava com o povo de Deus, quando o povo estava em obediência, quando o povo se lembrava, aleluia, o que a arca representava, quando o povo estava em adoração. Mas quando o povo começava a pecar, quando o povo começava a desobedecer, quando o povo começava a usar a arca como uma espécie de amuleto, louvado seja Deus, ali o Senhor permitia que a arca fosse tirada do meio do seu povo.
Deus. A arca do Senhor, igreja, representava a presença de Deus no meio do seu povo. Naquele momento, Davi e todo o povo ali de Israel, eles estavam distante da arca do Senhor. A arca não estava no meio deles. Onde está a arca de Deus na minha e na tua vida nessa noite? Em que lugar se encontra a arca de Deus na minha e na tua vida nessa noite? Vamos fazer uma reflexão. Em que lugar de nossas vidas se encontra a arca do Senhor? A arca do Senhor representa a presença dele. Aonde está o Senhor em nossas vidas? Será que está em primeiro lugar, em primeiro plano? Será que nós temos tirado um momento para adorar, para ler a palavra, para orar, para jejuar, para ter um tempo de intimidade, de particular com ele? Será que nós temos de fato colocado o reino dos céus em primeiro lugar? Ou nós simplesmente temos colocado a arca de Deus em segundo plano? Nós temos colocado bagagens na frente da arca do Senhor e temos deixado a arca de Deus escondida ao ponto de não sentirmos mais a presença dele em nosso meio, ao ponto de não ouvir mais a voz do Espírito Santo, ao ponto de não sentir um arrepio, ao ponto de não dar um glória a Deus, de não dar um aleluia, de entrar e sair da igreja pior do que geladeira, ao ponto de reclamar de quem prega, de quem louva, ao ponto de reclamar do líder, mas não sentir nada, entrar e sair da mesma maneira. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Precisamos, igreja, fazer uma autoanálise, porque não é normal o crente, aleluia, que já sentiu a presença de Deus, entrar na casa de Deus gelado e sair pior do que geladeira. Não é normal o crente que já falou em línguas, de repente ele para de falar e ele não se importa mais. Não é normal um crente que já pregou a palavra de Deus, de repente para de pregar e acha normal. Não é normal, igreja, um crente que já sentiu a graça, já sentiu a presença, já foi cheio ao ponto de não conseguir ficar quieto, de não conseguir ficar calado, aleluia, de repente fica mudo dentro da casa de Deus como se estivesse no velório e acha normal. Isso não é normal, é a ausência da presença de Deus, é a ausência da arca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, há movimento, há milagres, há glória, aleluia, o livramento, a libertação, a renovo, a restauração, a transformação. Aonde Jesus está, algo tem que mudar, algo tem que ser diferente. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje em dia o povo vai para a casa de Deus, parece que está indo forçado, parece que está indo obrigado, porque chega na casa de Deus, não glória, não dá um aleluia, fica olhando para o relógio toda hora, fica com pressa para ir embora. Aí muitas das vezes fica com aquela pressa para ir para casa, chega em casa, coloca a cara na frente do celular, na frente de uma televisão, ou vai na porta do vizinho bater papo, aleluia, nem sequer para orar, para ler a Bíblia, falar particular com Deus, mas quer estar com pressa para sair da presença de Deus. Igreja, quando é que você tem pressa em sair da igreja, em sair da casa de Deus? Nós estamos com pressa de sair da presença do Senhor. Louvado seja Deus. Nós precisamos aproveitar cada oportunidade, cada minuto, cada segundo, cada chance que o Senhor nos dá para estar em sua presença, porque chegará o tempo em qual, aleluia, com muitos irão procurar ao Senhor e não mais vai encontrar, porque Jesus irá buscar a sua igreja, uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, uma igreja sensível
estar na casa de Deus sem sentir nada. Não aceite estar na casa de Deus na mermice. Não aceite estar na casa de Deus calado, prostrado. Aleluia, luta todo mundo passa, dificuldade todo mundo passa. Aleluia, louvado seja Deus. Mas nós temos que olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Temos que olhar para Jesus Cristo e não para a dificuldade, e não para o problema, não para as lutas, não para os levantes. Olha para Jesus, abre a tua boca, então o teu melhor louvor, a tua melhor glória, o teu melhor aleluia. Mas não se cale, não fique parado, prostrado dentro da casa de Deus, porque a casa de Deus é casa de oração, é hospital do Senhor, é onde Jesus se faz presente no meio do seu povo. Glória a Jesus. Maravilha. Exaltado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, igreja, que Davi reúne o povo para levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas ele não busca, aleluia, do Senhor. Ele não busca nas escrituras o que ele deveria fazer. Como ele poderia transportar a arca do Senhor? Ele simplesmente vai buscar a direção do homem. Aleluia. Em vez de ele orar ao Senhor e falar: Deus, me dá uma direção. Em vez de ele ir para as escrituras sagradas e procurar a direção, aleluia, procurar o lei de Moisés, procurar as escrituras que ensina como, aleluia, carregar, transportar a arca, ele vai dar ouvido à voz humana, ele vai diante do homem, aleluia, ele vai seguir carnalidade, e ele faz, aleluia, pega o exemplo dos filisteus, coloca, aleluia, a arca do Senhor sobre um carro puxado por bois. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E por causa disso pagou um grande preço. O que era para ser um cenário de alegria, de vitória, se tornou um cenário de derrota. Ei, igreja, não é de qualquer jeito que se carrega a presença do Senhor. Não é de qualquer maneira que se carrega a arca. Não é de qualquer jeito que eu e você somos representantes de Cristo. Não é de qualquer maneira. Maravilha. Aleluia. Hoje em dia está causando vergonha. Ninguém sabe mais quem é crente e quem não é. Porque os crentes estão se misturando com o povo do mundo. As vestes é igual a do mundo. O falar é igual ao povo do mundo. É cheio de gírias, é palavrões, é vestes inadequadas. Aleluia. Anda no meio de festas mundanas. Anda no meio de pessoas que estão bebendo, que estão fumando. Anda no meio de coisas que não agradam ao Senhor. Anda na roda dos escarnecedores. Se mistura. Tudo que o mundo faz, o povo de Deus está fazendo. Ouve músicas mundanas. Fica dando ouvido para coisas que não agradam ao Senhor. É uma bagunça que ninguém sabe quem é e quem não é. É, igreja, em você não somos cidadãos da terra. Nós somos cidadãos dos céus. E nós somos a nação santa, eleita de Jesus Cristo, para representar a presença do Pai aqui nessa terra. Em você tem que ser luz, tem que ser o sal da terra, tem que ser diferente. Em você tem que trazer a diferença para este mundo. Glória a Jesus. Aleluia, meu Pai. Como representante de Cristo. Maravilha. Temos que ser diferente no nosso falar. Temos que ser diferente no nosso vestir, no nosso andar. O lugar em que pisamos a planta dos nossos pés. Ah, missionária, mas eu tenho um parente que bebe, eu não posso mais ir na casa dele. Pode, mas só no momento que tiver tendo festa mundânea. Ah, mas eu tenho um parente que faz aniversário, lá rola bebida, rola cigarro, rola música mundânea. Eu não posso ir lá, não. Crente que é crente, representante de Cristo, tem que se separar. Aleluia, porque é parente que vai andar na roda dos escarnecedores. Você pode até chegar dando parabéns e aleluia, louvado
vida. Aleluia, que nós iremos ganhar a nossa família para Cristo, que nós iremos ganhar a nossa parentela para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos já vi dizer, eu quero ser crente que nem fulano, que nem Beltrano? Por quê? Porque não vê testemunho. Nós vamos ser de fatos representantes de Cristo nessa terra. Vamos ser diferentes. Vamos aprender a carregar a arca, a ser representantes da presença de Deus nessa terra. Vamos dar testemunho, igreja. Peça nessa noite que Deus venha te encher com a presença dEle. Peça nessa noite, aleluia, que Ele te faça de fato um representante da presença dEle neste mundo. Peça que Deus lhe dê sabedoria, discernimento de como carregar a arca, de como mostrar a diferença, de como dar testemunho de alguém que é representante de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz então, igreja, que Davi reúne todo o povo, coloca, aleluia, a arca de Deus sobre um carro novo. Aleluia, louvado seja Deus. Estão ali todos tocando vários tipos de instrumento, louvando a Deus. Mas chega ali um momento, aleluia, a qual ali o carro começa a balançar, os bois começam a balançar a carroça. E ali, louvado seja Deus, Uza vai e coloca a mão na arca de Deus. Aleluia, para que a arca não viesse cair. Primeiro aqui uma coisa que nós aprendemos: Deus não precisa da mão humana para Ele ser glorificado. Deus não precisa da nossa mão humana para o nome dEle ser glorificado. Ele é autossuficiente. Ele não precisa de mim, de você. É eu e você que precisamos dEle. É eu e você que somos carentes da presença dEle. E Uza morre. Louvado seja Deus por causa da imprudência, por causa da desobediência. Ao tocar a arca do Senhor, ele peca. Louvado seja o nome do Senhor. Ele transgride o mandamento, transgride, aleluia, o ensinamento do Senhor. Porque a palavra diz, aleluia, louvado seja Deus, no livro de Números, louvado seja Deus, que somente os levitas e sacerdotes poderiam carregar a arca do Senhor. Não em bois, não em carroça, mas, aleluia, sobre os seus ombros. Louvado seja Deus, eles tinham ali, aleluia, a arca do Senhor tinha varas, duas varas de um lado, de um outro tinha vara, para que eles viessem segurar pela vara sobre os seus ombros e carregar a arca do Senhor. Somente os levitas e sacerdotes que poderiam fazer isso, e já tinha aquelas varas para que nem mesmo eles
A obediência faz toda a diferença. Não basta você ser representante de Cristo e não obedecer. Não basta você ser representante de Cristo e não seguir as Escrituras Sagradas. Não basta você ser representante de Cristo da boca para fora. Louvado seja Deus, é necessário ter obediência. É necessário seguir as instruções do Senhor. Carregar a arca do Senhor com obediência e sabedoria. Glória a Deus. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali a Bíblia diz, igreja, que Deus abençoou a casa de Obed-Edom. E alguém vai até Davi e diz para ele que o Senhor havia abençoado a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Louvado seja Deus, foi pois Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi com alegria. Mas agora, aleluia, o cenário muda, a história muda, porque agora Davi teve tempo para pensar, para refletir. Ele chega à conclusão de que o que havia acontecido foi por causa da sua negligência, de não seguir as instruções do Senhor, de não buscar, aleluia, discernimento, de não buscar do Senhor o que fazer, como manusear, como carregar a arca. Ele agora entende que ele havia pecado contra o Senhor, ele havia deixado de buscar na palavra de Deus o que ele foi buscar do homem. Louvado seja Deus, e agora ele segue e arrisca as instruções do Senhor. Agora ele prepara ali os levitas, sacerdotes, louvado seja Deus, para carregar a arca do Senhor da maneira correta. Ele também se santifica. Nós podemos ver isso aqui quando aleluia, mais para frente vai dizer que ele também ali sacrificou, o que significa que se ele estava sacrificando, oferecendo ali para o Senhor, junto com o sacerdote, que ele estava limpo, ele estava em santidade, porque a Bíblia diz que todo aquele que tivesse santo, que tivesse limpo, poderia ajudar no sacrifício, poderia ajudar o sacerdote, assim como Salomão também fez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, igreja, que a cada 6 passos ele sacrificava bois e carneiros cevados. Louvado seja Deus. Aí o que eu acho lindo é o seguinte: o versículo 14 diz assim: e Davi saltava com todas as suas forças. Presta atenção nisso aqui, igreja. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi saltava com todas as suas forças, ou seja, ele pulava, ele bailava, ele dançava na presença do Senhor. Sabe por quê, igreja? Quando, aleluia, o crente está cheio da presença, ele não se contenta em ficar quieto, em ficar parado, em ficar calado, em ficar prostrado. O crente, quando está cheio de Deus, ele dá glória, ele dá aleluia, ele pula, ele roda, ele se mexe, ele bate palma, ele grita, ele faz alguma coisa, mas não fica quieto, porque ele não aguenta. A presença de Deus é grande. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Um crente que está de fato cheio da presença, ele não fica na casa de Deus como se tivesse um velório. Aleluia. A verdade, igreja, é que até os velórios está tendo mais barulho, mais movimentos do que muitas igrejas. Porque o povo entra na casa de Deus, parece que passa uma cola na boca, não dá glória misturada com aleluia para Jesus, não quer nem bater palma. Quando tem alguém louvando, pede para levantar, não levanta, não fica sentado. Em questão, igreja, de enfermidade a gente entende, mas tem pessoas que não levantam simplesmente por preguiça. Tem pessoas que não se levantam simplesmente, às vezes até mesmo porque quem está na frente, é fulano que está louvando, é fulano que está ali, eu não vou levantar. Aleluia, mas entenda, quando você se levanta da casa de Deus, nós não estamos reverenciando quem está pregando, quem está louvando, quem está na direção, mas estamos reverenciando o Rei dos Reis, Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que
Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Demônio. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levava Davi todo Israel a arca do Senhor com júbilo, ao som das trombetas. Louvado seja o nome do Senhor. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na casa de Davi, Mical, filha de Saul, estava sentado olhando pela janela. Aleluia, louvado seja Deus. Estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele pula, ele salta, ele baila na presença do Senhor. Ele tira as suas vestimentas de rei. Aleluia, eu posso imaginar, quem sabe, Davi, a princípio, ele está com as suas vestes reais, ele está com a sua coroa, ele está todo cheio de pompa, andando ali com toda a delicadeza. Aleluia, com todo porte de rei. Mas chega um momento, aleluia, o povo está todo ali tocando vários tipos de instrumento, louvando ao Senhor. Aí chega um momento, Davi começa a sentir a narração da braço. Aí chama sobre a braço, aí começa a sentir a presença de Deus de uma forma extraordinária. Ele começa a sentir a presença de Deus de uma forma tão grandiosa que ele esquece que ele é rei, ele esquece que ele é maioral, ele esquece, aleluia, as suas vestes reais. Ele começa a arrancar suas vestes reais, ele começa a arrancar a sua coroa, aleluia. Ele começa a entender que quem estava reinando não era Davi, mas o Rei dos Reis, Jesus de Nazaré. Ele começa a sentir a presença, ele começa a contemplar que Jesus estava no meio do seu povo e que ele era apenas um humilde servo do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe ele começa a glorificar, a exaltar o santo nome do Senhor. Ele começa a pular de um lado para o outro, ele começa a dançar de um lado para o outro, ele começa a agitar os seus braços, ele começa a dar glória misturada com aleluia. Aí quem sabe alguns Mical que estavam por ali, alguns frios gelados, aleluia, que estava desligado do reino celestial, começa a olhar para Davi e diz: olha, o rei ficou maluco, ele se despiu, tirou as vestes reais para ficar com vestes de linho. Olha lá, ele tirou a coroa, ele está gritando, ele está bailando, ele está pulando. O rei ficou maluco, mas o rei não está nem aí, ele quer adorar, ele quer somente adorar. Glória a Deus. Aí sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Aleluia. A pessoa está ali sentindo a presença, mas vem alguém te olhando. Eu não vou dar lugar não porque fulano está me olhando. Aí eu não vou dar lugar não porque alguém está filmando. Eu não vou dar lugar não porque alguém vai dar risada. Eu não vou dar lugar não porque alguém vai me criticar. Eu não vou dar lugar não, igreja. Se está sentindo a presença, então dê lugar, terra. Abre a tua boca, manda glória misturada com aleluia. Não se preocupe com quem está te observando, com quem vai falar, deixa ele falar de você. Não se preocupe com a opinião pública, se preocupe em ser adorador. Adore ao Senhor. Adore com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Glorifique e exalte o santo nome do Senhor. Abre a tua boca de vaso e deixa Deus te tomar, deixa Deus te usar, deixa Deus te encher. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, ela desprezou em seu coração. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia.
cima do muro. Pessoas que não sabem se está na igreja ou se está no mundo. Uma hora está com o pé na igreja, outra hora está com o pé no mundo. Às vezes o corpo até está na igreja, mas a mente está lá no mundo. O coração está lá no mundo. Está desejando estar na frente de uma televisão assistindo novela. Está desejando estar em uma festa mundana. Está desejando estar em uma festa de aniversário de alguém. Está desejando estar lá fora fazendo alguma coisa no mundo. Mas não está desejando estar dentro da casa de Deus. Está tendo muitos Mical que está em cima do muro. Mas é hora, é tempo de sair de cima do muro e entrar de vez para dentro da casa do Pai. Entrar para a presença. É tempo de sair de cima do muro e se encher da presença de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Além disso, tem aqueles que, calma, não faz e não quer que outro faça. Não dá glória, mas se incomoda com quem dá glória. Não dá uma aleluia, mas se incomoda com quem dá aleluia. Não louva, mas se incomoda com quem louva. Não prega, mas se incomoda com quem prega. Não ora, mas se incomoda com quem prega, com quem ora. Não faz nada na casa de Deus, mas se incomoda com quem está fazendo. É tempo de parar de ser Mical e ser adorador. É tempo de carregar a arca de fato, ser representante de fato. É tempo de deixar de ser Mical, reclamar o murmurante e ser verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. É tempo de deixar a carnalidade de lado. É tempo de deixar de viver pela carne e viver pelo Espírito. Mical estava vivendo pela carne. Ela estava vivendo pela carne e não pelo Espírito. Enquanto Davi estava vivendo naquele momento pelo Espírito, ele estava ali adorando ao Senhor. Ele estava se preocupando em trazer a arca de Deus por meio do seu povo. Ele estava se preocupando em trazer o povo de ali mais perto de Deus. Louvado seja Deus. Enquanto isso, aleluia, Mical estava desprezando Davi, porque ele estava se voltando para as coisas do reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. O 17 diz assim: introduzindo a arca do Senhor, a pulseira no seu lugar na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Olha o que eu disse: Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Quem fazia esse tipo de coisa eram os profetas e sacerdotes, mas a Bíblia diz que era permitido aqueles que estavam limpos também poder ajudar. Aleluia, sacerdote, nessas horas no local
Quando Davi, ele dá pão, ele dá carne, ele dá vinho para aquele povo, aleluia, ele está compartilhando o pão vivo, que é o próprio Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é pão e água, aleluia, louvado seja Deus. Ele está compartilhando o pão vivo para o seu povo em terra, o verdadeiro representante de Cristo. Ele compartilha o pão vivo, que é o próprio Jesus Cristo. Ele anuncia o Evangelho, ele dá testemunho, ele mostra que Deus está com ele, ele mostra que Deus é na vida dele. O brilho do Espírito Santo está na face dele. Quem olha para ele, quem olha para ela, vai dizer: ali é o homem, ali é uma mulher de Deus, ali tem a arca, ali tem a presença. E compartilhe a presença de Deus com aqueles que estão à tua volta. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Já estou encerrando. Aleluia. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu encontrar-se com Davi e disse: qual honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos da serva de seus servos, como sem vergonha se despeda e se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, quem, aleluia, escolheu a mim antes do que a teu pai, e a toda a sua casa, mandando me ter fosse chefe sobre o povo, aleluia, do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isso, envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e na serva de quem falaste, Deus sereis honrado. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, muitas das vezes é desse jeito que acontece. Aí Deus levanta o homem, levanta a mulher, aleluia, faz a obra, mas muitas das vezes dentro da sua própria casa não tem honra, dentro da sua própria casa é humilhado, é desprezado, aleluia, por causa da arca, por causa da presença de Deus, aleluia, incomoda os Mical dentro da própria casa. Eu estou falando no geral, igreja, em questão de igreja e também dentro dos seus lares, porque quantos, aleluia, que é representante de Cristo e por carregar de fato a arca e dar testemunho, incomoda os Mical, e os Mical começam a se levantar. E quando Davi dá a resposta para Mical, chamando ela, aleluia, louvado seja Deus pelo seu nome, e não de esposa, chamando ela de filha de Saul, estava mostrando que ela teve uma atitude tanto ruim quanto a do seu pai Saul, que não se importou, aleluia, obedecer ao Senhor e buscar a presença do Senhor Jesus Cristo, que estava vivendo segundo a sua carne e não segundo o Espírito, que estava se preocupando mais com o reinado físico do que com o reinado espiritual. O final vai dizer: e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Entenda, aquele que vive pela carne não pode dar frutos. Aleluia. Mical não teve filhos porque ela estava vivendo segundo a carne. Filhos, igreja, nós sabemos que representa a obra e representa a bênção. E aleluia, para ser abençoado, para dar, aleluia, frutos, para produzir frutos, é preciso viver segundo o Espírito. Porque quem vive segundo a carne não pode produzir frutos, porque quem dá as bênçãos é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem dá o fruto é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem faz a semente germinar na minha, na tua vida e dar frutos é o próprio Senhor Jesus Cristo. E para que o Senhor venha reinar, para que o Senhor venha se fazer presente na minha, na tua vida, para que a arca do Senhor esteja sobre mim, sobre ti, é preciso uma vida de obediência, renúncia, santidade. Aleluia, louvado seja Deus. É preciso, igreja, estar com o coração voltado para o Senhor. É preciso viver segundo o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Davi começou mal, mas terminou bem. A primeira vez ele foi carregar a arca de uma forma incorreta. Ele procurou seguir os exemplos dos filisteus, mas a segunda vez ele aprendeu a
missão. E ele foi seguir o exemplo, aleluia, as instruções do Senhor. E devido ter feito isso, ter obedecido, ele carregou a arca da maneira correta. Ele foi cheio da presença do Senhor, levou a presença do Senhor para o meio do seu povo, e o nome do Senhor foi glorificado. A Bíblia diz que Davi, aleluia, o próprio Deus diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Que eu e você venha ser esta noite, de fato, um representante da arca do Senhor, aleluia, para que também você venha ser chamado segundo o coração de Deus. Amém, igreja? E aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo de Deus possa completar em cada coração. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus Cristo.